Olá, tudo bem? Me chamo Ariel Mar da Luz Nogueira Filho, sou mestrando do curso de pós-graduação em Engenharia Biomédica da Universidade de Brasília, no campus FGA. Bom, o meu trabalho é referente, o tema dele é desenvolvimento de uma ferramenta computacional para o auxílio na análise do processamento holístico facial do transtorno do espectro do autismo, em estudo não clínico. Fui orientado pelo Dr. Gerardo Piso e co-orientado pelo Dr. Leandro Cardoso. Minha apresentação vai consistir no seguinte: vou passar por esse roteiro, onde na primeira parte a introdução, objetivo e hipótese. Em sequência, vamos ver o referencial teórico com os temas de conceito do TEA, diagnóstico, averiguação de faces, processamento holístico, funcionamento de olho e rastreamento ocular. Em seguida, na metodologia, a função dos passos. São 4 passos que serão verificados durante essa apresentação. O software, o Gama, e o software Orange. Em seguida, os resultados por meio das análises variáveis e a mineração de dados. Finalizando, a conclusão. Inicialmente, vamos falar um pouco do TEA. O TEA, de acordo com Zanon e Bosa 2010, ele tem 3 peculiaridades. São elas: social, onde existe uma ausência de emoção e sentimento no indivíduo com autismo, dificuldade em imitar, facilidade à dor, renúncia ao toque físico e aversão ao contato visual. Com relação à comunicação, maior déficit de linguagem, problemas de elocução, ecolalia, entonação variante e vocabulário extremamente carente. Com relação ao comportamento, são as estereotipias, as gargalhadas, momentos inapropriados, agitação corporal circular, rituais e rotinas obsessivas. Qual é o objetivo deste trabalho? É desenvolver uma ferramenta computacional que auxilie a análise do processamento holístico facial de indivíduos com transtorno do espectro do autismo e permita extrair padrões de comportamento em função de pré-diagnosticar esse transtorno. Os objetivos específicos são realizar um levantamento bibliográfico das técnicas usadas para avaliar o espectro, analisar o método e a ferramenta de rastreamento ocular indicando seus benefícios e malefícios, avaliar se existe uma convergência no modelo de averiguação facial de indivíduos autistas, indicar variáveis de medidas que podem ser detectadas por sistema de visão, apresentar uma metodologia capaz de mapear o olho do indivíduo e, finalmente, legitimar as atividades envolvidas com esta ferramenta. Hipóteses. Primeira, será possível verificar as fixações sacadas por meio dessa ferramenta, indicando os locais por meio de mapa de calor. Será possível verificar distinção expressiva da variação facial entre indivíduos com TEA e típico. Os indivíduos com TEA têm tendências a não observar a região dos olhos. O tempo de reação à averiguação facial entre os indivíduos com TEA será mais prolongado. E é possível identificar se o indivíduo é autista pelo comportamento de sua visão. E, finalmente, com a comprovação das hipóteses, este método pode ser utilizado na percepção de psicólogos. Ok? Considerações do TEA. Vamos lá. Fazendo uma abrangência mundial, existem, de acordo com a OMS, 76 milhões de autistas no mundo, o equivalente a 0,62% da população. Esse quadro é interessante você verificar. Acompanhe o mouse aqui, que você vai entender. Em 2004, existia um autista para cada 166 nascimentos. Em 2018, isso passou de 1 para 59. No Brasil, isso aqui é referente aos Estados Unidos. No Brasil, não temos nenhuma forma de verificar esta quantidade de pessoas, porque não existe um censo escolar. Então, qual é o procedimento? Censo escolar. Onde? Existem praticamente 53 milhões de estudantes. Desses 53 milhões, 105.842 são autistas. Ou seja, é uma proporção de um autista para cada 501 estudantes. Como é feito o diagnóstico TEA? Principalmente avaliação clínica, feita por psicólogos e psiquiatras, por meio de escalas, planilhas e questionários.
E detalhe, esse diagnóstico ele só pode ocorrer após os 30 meses de vida. Antes disso, é considerado um hipótese diagnóstico. Felizmente, não existem exames laboratoriais exclusivos para a sua detecção. Por isso, é o grande momento de fazer este trabalho. Durante o trabalho, vocês vão é importante verificar que existem algumas ferramentas para poder fazer a averiguação facial. São essas 7. Primeira, a inversão de face, onde nada mais que uma imagem original fica de ponta cabeça. Efeito parte com todo. Que seria? Aqui eu tenho a imagem original e essa imagem ela pode ser substituída por uma parte que não era da original, formando uma nova figura. O efeito composto, aqui no meio você vê a imagem original, que é cortada na altura do nariz, onde ela pode ser alinhada com essa primeira imagem e desalinhada como essa última aqui. Interior versus exterior significa você recortar o interior da imagem e mostrar somente a parte exterior ou interior. O espaço de rosto significa o quê? Você ter um alongamento ou encurtamento de uma parte do rosto. Nesse exemplo, a gente vê os olhos estão mais distantes um do outro. Ilusão de Tátia é algo semelhante à inversão de face, só que são duas faces sobrepostas com um delay, formando essa ilusão, que é chamada ilusão do Tátia. O viés do lado esquerdo tem a imagem original, aqui no meio, e do lado esquerdo um espelhamento, ou seja, duas faces, as duas faces, a parte esquerda é duplicada, formando uma nova pessoa, uma nova imagem. E aqui o lado direito. Esse estudo, esse artigo foi muito importante para o trabalho. Por quê? É um artigo de revisão, onde tinham 90 estudos, 90 artigos revisados. Dentro deles, 46 evidenciaram que tinha entendimento da face comprometida em crianças com autismo, 44 não. E nesse mesmo artigo, é observado esse gráfico. Observe que o azul significa que o autista teve um bom desempenho, o violeta, um pouco mais claro, e o vermelho foi ruim. Ou seja, na parte que vamos utilizar nesse estudo, o estudo vai ser feito de acordo com o efeito composto, este terceiro, onde o autista teve um bom desempenho. Qual a intenção de fazer desse terceiro? Porque aí eu consigo dividir a face, que é o olho, a região do olho e a região da boca. De acordo com Sigan, o autista tem tendência à prosopagnosia, que é problema na averiguação do rosto, que é necessário observar todas as partes do rosto. E aí, esse gráfico, daquele artigo do anterior, de revisão, de 2012, é possível ver a mesma situação: azul bom, roxo mesclado e vermelho ruim. O que é mais interessante é que toda a percepção facial em grau fino, com relação somente ao olho, o autista teve um péssimo desempenho, enquanto que na parte boca teve bom desempenho. Olho e boca, ou um pouco razoável. Com relação a estudos que demandam memória, uma averiguação de demanda de memória, teve péssimo desempenho o autista. Em relação ao que tem demanda de memória, já foi um pouco melhor esse resultado. Então, o autista tem tendências a quê? Em focar apenas uma parte do rosto. E o processamento holístico necessita que você verifique toda a parte do rosto. Okay? Um bom exemplo é, agora, em virtude da pandemia, todos nós estamos andando nas ruas com máscara. Então, é possível que você veja uma pessoa conhecida, mas você não tenha rapidamente o reconhecimento daquela pessoa, justamente porque falta uma parte do rosto dela, que a máscara está tampando. Esse outro artigo, Brand, de 2019, ele analisa que, para fazer uma averiguação facial, passa por 3 etapas. Primeiro, localiza a face. Segundo, faz o processamento holístico, ou seja, reconhecer todas as partes. Depois disso, o discernimento da face. Passo 2 e 1, o 2 e 3,
existe um looping constante nisso até que tenha o conhecimento, o entendimento total da face. Tanaka, em 2012, analisou que a dificuldade de interação social das crianças com TEA explica um dos motivos da dificuldade de averiguação de face. Porque, apesar de verificar toda a parte do rosto, o olho é a parte mais importante no reconhecimento da face. Ou seja, como eu disse anteriormente, a área dos olhos é a parte que mais compromete a averiguação da face do autista. Bom, estamos falando bastante de averiguação de face. E qual é o instrumento que é utilizado no corpo humano? O olho. Então, vou mostrar para vocês aqui. Primeiro, um corte do olho, que tem esses músculos que fazem o movimento dos olhos. Em seguida, aqui, posições que os olhos podem ficar de acordo com onde ele está olhando. E o processo visual e cognitivo ocorre durante fixações sacadas. O que são fixações sacadas? Fixação é o processo Desculpa. Fixação seria o movimento lento, ou seja, ele tem um período de 100 a 400 milissegundos. É justamente quando você consegue focar alguma coisa. Sacada é bem mais rápido, inferior a 100 milissegundos. Sacada seria o trajeto que faz de uma fixação até outra fixação. E a fixação atua na visão da fóbia, o que ajuda esse procedimento. Por quê? A visão da fóbia fica por esse corte observado nesse ponto do olho. E os dispositivos que vamos utilizar, eles atuam exatamente na região da fóvea foveal, onde ocorre somente 8% da visão humana. Para ficar bem entendido esse 8%, verifica essa imagem. O ponto 1, ele olha, aqui é toda a figura. No ponto 1, só tem esse momento de fixação aqui, ou seja, ele focou exatamente nesse ponto, enquanto que na figura 2, aqui seria o ponto de fixação. Seria um momento que não está focado naquele ponto. Analisando essa parte, vamos para a metodologia. Como disse anteriormente, a metodologia segue 4 passos. Primeiro passo, identificar as fixações sacadas. Depois, armazenar os dados. Depois, escolher e treinar o algoritmo de aprendizagem que vai ser utilizado para o quarto passo, que é predizer e classificar os dados, ou seja, classificar o voluntário de acordo se ele é autista ou não é autista pelo questão do processamento holístico, ou seja, o movimento dos olhos. No primeiro passo, como eu disse anteriormente, eu vou identificar as fixações e as sacadas. Então, nesse momento, vamos fazer o quê? Identificar as medidas fundamentais. E, por meio do objeto da câmera de profundidade, será possível verificar onde está cada imagem. Observe aqui, detalhe importante dessa figura. Essa parte que está em roxo é uma AOI, uma área de interesse. Aqui eu registrei como olho essa parte e aqui como a boca. Ou eu posso dividir essas AOIs por uma matriz. No caso, eu dividi a matriz aqui 5 por 5, nessas posições. Então, primeira medida fundamental, o gaze duration. É a média de uma série de fixações sucessivas na mesma AOI, ou seja, somente em um espaço onde o pesquisador identificou como área de interesse. Sequência de fixações seria o caminho que faz de uma fixação a cada fixação, caminho do olhar. O número total de fixações seria a quantidade de fixações na figura no todo. Contudo, isso pode ser uma situação um pouco dúbia, ou seja, pode ser um pouco negativo. Por quê? Muitas fixações indicam uma baixa eficácia do layout ou grande interesse do voluntário. Poucas fixações podem trazer o quê? Indicam um layout muito diversificado ou um desinteresse do voluntário. Portanto, essa medida não pode ser única das outras para poder fazer uma análise mais coerente. A próxima medida fundamental é o número de fixações em uma AOI.
ou seja, o número que ocorre exatamente nesse passo. E, finalmente, o gaze duration, que seria ah, fixações somente nessa AOI, ignorando as outras. Ou seja, eu vou dizer que eu só quero o número de fixações na região desse olho, não quero da boca. O passo 2 são as medidas secundárias. Então, vamos armazenar alguns dados. Quais dados? Essas medidas. Número de fixações, quantidade de fixações por segundo, duração média da fixação, duração da fixação mediana, razão sacada da fixação, comprimento da sacada, velocidade da sacada, comprimento das conexões de fixações, velocidade do caminho, o tempo para a primeira AOI, tempo de análise e, finalmente, quantidade de fixações fora do monitor. Passo 3. Agora é saber escolher qual é o algoritmo e depois treiná-lo. Primeiramente, foi feito o trabalho de Emmanuel, 2019, foi muito importante. Mais uma vez, é um artigo de revisão, onde o artigo de revisão ele pegou todos esses algoritmos com trabalhos que estavam direcionados à averiguação facial de autista. Cada um desses trabalhos utilizou esses algoritmos diferentes: árvore, RNA, rede neural artificial, o SVM e regressão logística, e obteve esses resultados. Eu queria que vocês entendessem que a parte de vermelho, o melhor colocado entre eles, o verde, o amarelo é em segundo lugar, o verde em terceiro e o azul em último lugar. Então, observe que o árvore ele teve uma precisão muito boa, contudo, acessibilidade, especificidade e acurácia foi muito baixa. E como é que eu posso diferenciar essas coisas? Sério. A diferença de acurácia para precisão, essa figura é bem interessante. Eu tive uma alta acurácia, alta precisão. Aqui teve baixa acurácia porque eu quero acertar o centro, mas foram todos os tiros bem precisos. Então, essa é a diferença. E a diferença de sensibilidade e especificidade é o quê? Capacidade seria os verdadeiros positivos, especificidade, e especificidade, os verdadeiros negativos. Eu não posso ter falso negativo, falso positivo. Interessante é ter um algoritmo que tenha capacidade de identificar verdadeiros positivos e verdadeiros negativos. Então, nessa situação, está mais calibrado, eu diria, é o RNA. O quarto passo seria as predições, ou seja, eu já treinei o algoritmo, os dados foram coletados, agora eu vou utilizar, fazer uma predição, não informando a máquina se esse indivíduo é autista ou não autista, e ele vai me trazer o resultado. Isso se chama processo de pronunciar um comportamento baseado em diversos valores, por um padrão. Ótimo. Então, a nossa metodologia é essa. Agora vamos falar um pouquinho do Gama. O Gama é um software produzido na Alemanha, é uma sigla de Open Gaze and Mouse Analysis e tem capacidade de reproduzir um vídeo de comportamento ocular, mapa de calor, caminho das visualizações, tem capacidade de distinguir o número de fixações ao tempo médio nas áreas de interesse e retornar um banco de dados. Para isso, para ele ter uma muito boa, é necessário ter uma câmera de profundidade infravermelho. Para esse trabalho foi utilizado uma Gazepoint GP3, 60 Hz. Esse aí. E aqui você vê uma imagem que esse trabalho não se precisa de um ambiente laboratório muito fechado. Ele pode ser feito em qualquer ambiente, principalmente no ambiente escolar. Sou eu analisando no monitor onde tem as imagens e nesse segundo monitor aqui o pesquisador tem capacidade de verificar todo o procedimento do processo onde ele existe. E esses são os slides que foi utilizado no trabalho. São 10 slides. O primeiro slide são essas duas figuras originais. Em seguida, eu tenho os 4 próximos slides com figuras trocando as pessoas, ou seja, aqui você vê o personagem do Thor e aqui o Capitão América de forma alinhada e aqui de forma desalinhada.
Disse que o Gama precisa de uma câmera de profundidade, a GP3, Case Point. Aqui, o software do Case Point, ele me traz isso aqui, onde eu vou fazer a calibração sempre no início de cada análise. Cada análise precisa ser calibrada por indivíduo. Cada indivíduo tem um biotipo diferente. Ele pode ser um pouco mais alto, um pouco mais baixo. Então, como é feita a calibração? Primeiro ele vai olhar para a tela, a câmera está posicionada exatamente focalizando o olho. Aqui esse ponto verde ele pode ir para a direita, para a esquerda, e se ele for mais para a esquerda, mais para a direita, ele vai ficar mais vermelho. Então, a cor mais avermelhada, mostrando que está calibrado. Observe que os olhos estão bem quadrados e as pupilas estão bem alinhadas. E aí ele vai observar uma imagem assim, onde ele vai acender o 1, apaga o 1, acende o 2, e ele tem que acompanhar esse trajeto somente com o olho. Pode fazer um pequeno movimento da cabeça, mas não mexer muito. Depois de calibrado, isso aqui é um pequeno vídeo que mostra como o pesquisador observa o voluntário. E é onde está o ponto principal do olhar da criança. Eu consigo ver o caminho e todo o procedimento onde ocorre isso aí. Bom, essa é a função do Gama, que foi o quê? Coletar os dados e armazenar os dados. Agora chegou a hora de fazer o terceiro passo, que é analisar qual o melhor algoritmo e, em seguida, fazer a sua análise, a sua predição no quarto. Então, aqui é o início do programa. Orange, software baseado em Python, por meio de blocos. Então, aqui eu vou colocar todos os dados coletados. Aqui tem todos os 4 algoritmos que foram analisados anteriormente. Analisado. Em seguida, eu vou fazer todo o procedimento aqui. Depois, mais à frente, eu vou descobrir que o rede neural foi o melhor. Vamos ver. E depois eu coloco os dados de fazer a predição aqui. Depois de fazer a predição e eu tenho o resultado. Vamos lá. Primeiro os dados. Dados foram coletados pelo Gama. Agora vem um ponto negativo, que é, infelizmente, eu não tive aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa, em virtude, principalmente, da pandemia. Não teve o tempo necessário para poder ter essa aprovação. Contudo, mesmo que eu tivesse aprovação, por conta da pandemia, eu não poderia fazer análise voluntária. Então, qual foi a saída? Procurar trabalhos recentes. Era bem característico ao trabalho que eu vou apresentar. E esses dados, por um dataset, eu consegui esses valores. Aqui tem exatamente na tabela 4, na página 99 da dissertação, tem essa tabela onde é possível ver todos os dados que são armazenados por meio desses exercícios. Aqui você tem o mapa de calor, onde roxo pouca fixação e o vermelho o maior número de fixação, os 10 slides. E você vê o caminho, correu todas as fixações sacadas, que é possível verificar. Então, dividimos em matriz, onde cada AOI tem a sua transição relativa, com a quantidade de fixações, finalmente, o tempo de média de fixações em cada uma dessas quadradinhos. Retornando ao Orange, depois de ter feito isso, vamos analisar qual algoritmo é mais preciso, com mais acurácia, mais especificidade e com mais capacidade para poder fazer a predição. Então, primeira coisa, vamos ranquear. Ranquear o quê? As classificações de pontuação. Quais são as classificações necessárias aqui? Bom, nesse trabalho, foi todas essas métodos de pontuação, o que foi utilizado foi esse FCBFC, que significa filtro rápido de correlação, uma medida baseada em entropia, e também identifica a redundância devido à correlação entre os pares para o recurso.
Então, nesse aqui, você observa que a quantidade de fixações geral, quantidade de fixações na região do olho, o tempo de fixação na região do olho, é o mais interessante de acordo com essa para fazer a predição. Aqui é o primeiro test score. Vamos lá. São os 4 algoritmos. Esse test score foi feito em cross-validation, que é uma técnica para avaliar a capacidade de generalização do modelo a partir de um conjunto de dados. Foi dividido em 20 partes, observe aqui, ó, 20. E também estratificado, que é um processo de dividir os membros da população em subgrupos homogêneos da amostra. Observe, foi feito com o número de 20. Então, para você entender bem, o que seria isso? Ó, esse exemplo são 5 partes. Imagina que eu pego todo o conjunto e divido em 5 partes iguais. Faço o teste no primeiro e depois eu treino os outros 4. Depois, vou fazer o teste no segundo e treino os restantes. Até chegar no quinto, que vai ser testado o número 5, treinado os outros. Isso se chama estratificação. Nessa situação, quem teve o melhor desempenho foi, na verdade, empataram em primeiro lugar SVM, rede neural, regressão logística. O P foi descartado nesse momento. Então, vamos desempatar todo esse processo. Começar por uma curva de elevação. Essa curva de elevação significa o quê? Nessa situação, todos os três também empataram em 52%. Ou seja, significa que para atingir 100% dos autistas, ele precisa analisar somente 52% da população. É necessário analisar tudo. Então, empatou. Não foi possível saber qual é o melhor. Outro ponto vai ser classificação pela matriz de confusão. Matriz de confusão é, observe que todo SVM, rede neural e regressão logística empataram também. Mas o que significa isso? Onde foi dito que era 100% autista, ele foi predito com 100% de autista. Não teve nenhuma predição aqui ou que esse cara fosse zero positivo. Ou seja, os 100% de autistas, nenhum foi predito como. O outro pronto é silhouette plot. Seria um gráfico de silhueta, onde todos eles ficaram exatamente iguais. Só para ficar claro, essa medida foi separada por uma distância euclidiana. Bom, se esses três empataram, vamos fazer uma análise de ROC. Na análise de ROC, aqui eu consegui ter uma diferença. A acurácia do RNA foi de 99,1%, bem superior aos outros. Lembra? Eu tenho 4 tipos de coisa para saber qual mais calibrado. Então, vamos fazer um gráfico de calibração. Primeira coisa, curva de calibração. Linha verde, SVM, linha laranja, regressão logística, e linha roxa, rede neural. Ponto de calibração aqui da rede neural e regressão logística foi de 75%, 60%, desculpa. Enquanto que o SVM foi 75%. Então, quem é mais rápido para fazer uma análise fiável? O regressão logística e rede neural. Pronto. Os próximos 5 slides, referente a classificações de classes, bom, o que nós vamos ver? Observe que cada um tem uma área abaixo dessa linha. Então, eu fiz essa pequena simulação onde quem tem maior área? O RNA, o roxo. Então, classificação de acurácia é melhor o RNA. Em seguida, sensibilidade e especificidade. Mesmo exercício. Quem tiver maior área, significa que tem melhor sensibilidade e especificidade. Que é o roxo, novamente o RNA. Mesma situação de precisão, área. Pronto. O roxo, que teve maior área, o RNA. Valor preditivo negativo e positivo. Mesmo exercício.
Observe que o roxo é o RNA, maior área, então melhor, mais calibrado. Por fim, a taxa de verdadeiro positivo e falso positivo. Mesmo exercício, quem tem maior área, o roxo. Então, nessa situação, qual foi o algoritmo escolhido? RNA. Por isso que ele está ligado à predição. Vamos fazer a predição agora. Ó, aqui eu tenho o número 7 ao 16, do 17 ao 26. Esses aqui foram os dados utilizados para fazer o treinamento. Então, observe, todos eles entenderam que esses indivíduos aqui eram típicos e esses aqui eram autistas. Foi um momento de treinamento. Em seguida, vai ser feita a predição. Eu fiz uma simulação com aqueles dados, onde eu entreguei para a máquina 10 indivíduos autistas e 10 indivíduos típicos. Mostrei todos os dados. Em seguida, eu peguei 6 indivíduos. Só que esses 6 indivíduos eu não informei para a máquina o que ele era. Era típico ou autista. Ele me retornou isso. Veja bem, rede neural, que esse indivíduo 5 é 100% autista. O 6 é 90% autista. Aqui, o típico 1 é 99%, o 3, 100%. Aqui, ele quase errou, mas ele chegou a acertar. Tá? Diferente do SVM. O SVM informou que esse indivíduo que o rede neural identificou como típico, ele identificou como autista. Ok? Bom, desculpa, vou voltar aqui e vamos analisar esses gráficos. Primeiro, aquele que passou, que é o gráfico de dispersão. O que é o gráfico de dispersão? Observe que o eixo X, esse eixo X, é o tempo de fixação na região dos olhos, o Y, fixação nos olhos, ou quantidade de fixações. O autista ele está identificado por bolas, o típico por cruz. A coloração representa o tempo médio de fixações, ou seja, amarelo, maior tempo dos olhos, e azul, menor tempo. E que este gráfico ele tem uma correlação positiva forte, com um R quadrado, precisão de 97%. Observe aqui esse detalhe. Todos os tipos ficaram bem separados e todos os autistas ficaram também juntos aqui. Okay? Em seguida, vamos fazer um gráfico de distribuição. Bom, eu tenho isso aqui. Primeiro, a quantidade de fixações fora da tela e tempo fora da tela. Observe que o autista está em azul. Passa maior tempo observando fora da tela que o típico. Observe, o autista tem uma média de 6,8 fixações, enquanto o típico 2,4. O autista passa sempre uma média de 106 milissegundos fora da tela, enquanto que o típico passa 48,38. Aqui, dois gráficos separados. Quantidade de fixações na região da boca, tempo de fixação na região da boca. O autista tende a observar mais a região da boca que o típico, em virtude do comportamento verbal do indivíduo. Ó, o autista, aqui, quantidade, 11,79 fixações, 6,77 o típico. Tempo de fixação da região da boca, 648 milissegundos, praticamente o dobro a média. Então, no próximo gráfico, seria a distribuição de velocidade. Velocidade das sacadas, primeiro, e aqui a distância média sacada. Quem é mais rápido? O típico. E o típico também, ou seja, além de ser mais rápido, ele percorre um caminho mais longo de uma fixação para outra. Ou seja, isso mostra, lá nos objetivos específicos, que realmente o autista tende a ter um tempo mais prolongado para poder identificar os pontos, ou seja, as AOIs de uma da figura. Finalmente, vamos fazer um box plot, um gráfico de caixa. Primeiro, a quantidade de fixação na região da boca e quantidade de fixação na região
que é a região dos olhos, desculpa, e região da boca. Observe. O autista, média é muito baixa. O autista, na região dos olhos, o típico é mais alto. Ou seja, a variabilidade do indivíduo autista é muito menor. Olha os mínimos. O número mínimo aqui e o número máximo aqui do autista. Muito menor. Além de não ser simétrico, que ocorre com os típicos, é um pouco simétrico isso. Na figura 2, nessa figura aqui da região da boca, a maior variabilidade dos indivíduos autistas também é uma maior dispersão entre os mínimos e máximos, ou seja, é mínimo de fixação na região da boca e o máximo. Enquanto o típico observa pouca boca. Aqui a quantidade fora da tela. O valor máximo típico é distante do mínimo, ou seja, o valor máximo do fora da tela é muito menor que o mínimo do autista. E aqui o tempo de fixação na região dos olhos. O autista passa menos tempo. Uma grande discrepância entre os dois grupos, né? Mostrando uma evidência que este é o melhor padrão para identificar o transtorno do indivíduo. É o mais distante, é o que mais fica claro. E aqui o tempo de fixação na região da boca. Observe aqui, ambos os grupos observam a região da boca, fato. No entanto, o tipo mais rápidos, uma grande quantidade para ter essa fixação, essa análise da boca. Enquanto que o autista de muito tempo. Enquanto que o tempo de fixação fora, o autista, o maior, olha os extremos desse gráfico, e olha os extremos do tipo. O tempo médio do autista, praticamente o dobro do tempo do tipo ficando fora da tela. Por fim, esse último gráfico é de mapa de calor. Eu quero que vocês observem somente o que esta linha, essa coluna, que é o tempo de fixação na boca, tempo de fixação fora e tempo de fixação nos olhos. O autista está mais escuro na região da boca. E tempo de fixação fora, também o autista mais escuro. E aqui, região dos olhos, o autista está mais escuro essa parte. Bom, chegamos às nossas conclusões. Conclusão. Podemos padronizar praticamente 6 análises para simplificar esse processo. Para mim são essas 6. Quantidade de fixação fora da tela, região dos olhos, região da boca. Tempo de fixação fora da tela, dos olhos, na boca. São esses 6 os mais interessantes para esse estudo. Onde o autista tende a não fixar o olhar nos olhos de outros indivíduos. Como eu disse anteriormente, é o mais importante. Um outro ponto positivo desse trabalho é que a margem de erro foi de 1%, a acurácia 99,1%, a precisão de 92%, especificidade de 92% e sensibilidade de 92%. Esses valores foram calculados de acordo com o algoritmo que foi utilizado, que foi de rede neural artificial. Minhas considerações finais, eu aspiro a utilizar a ferramenta em um grande número de voluntários, com o intuito de formar um Big Data. E, para construir isso, o melhor local é a escola. Eu posso encontrar ambos os indivíduos, seja autista ou não. E espero que essa ferramenta seja utilizada como uma pré-avaliação, não para diagnosticar, fazer esse serviço de diagnóstico, tanto o psicólogo como o médico psiquiatra. Enfim, agradeço a todos e estou à disposição para perguntas. Obrigado. Valeu.